dia, irmãos. Nós estamos aqui para meditar sobre a vontade de Deus, que os santos não cansavam de proclamar como sendo o paraíso na terra. Vontade de Deus, és meu paraíso. Queria começar com a meditação que o fundador da comunidade, Moisés, nosso fundador, faz a respeito dessa vontade de Deus. Na carta que ele escreveu para a comunidade, no artigo 60, ele vai dizer, Moisés, que vontade de Deus, caminho de plenitude da felicidade da nossa vida. Vontade de Deus, mistério de cruz e ressurreição, de dor e alegria, de violência e paz. Vontade de Deus, via pela qual o Espírito, em meio às doçuras e exigências do amor, conduz cada pessoa a dar seu fiat, faça-se, incondicional ao Pai. Foi assim com Cristo no batismo e no Getsemane. Assim também foi com Maria na Anunciação e aos pés da cruz. Foi este mesmo sim que conduziu Cristo à gloriosa ressurreição. Foi também este sim que tornou Maria mãe de Deus, da Igreja e de toda a nova humanidade. Por isso, alguns santos, de formas variadas, puderam dizer vontade de Deus, meu paraíso. Com eles podemos dizer vontade de Deus, lugar seguro onde mora a plenitude da paz. Aquela paz verdadeira que nem o tempo nem as tribulações desta vida podem roubar. Eu acho muito interessante essa visão que a nossa vocação nos dá sobre o que é a vontade de Deus. Por quê? Porque se fala muito dos direitos do homem, né? Os direitos do homem, o homem tem direitos, né? E a gente às vezes acha que o direito do homem é fazer o que lhe dá na sua cabeça. Só que como o homem ele é marcado pelo pecado, quando ele quer fazer aquilo que os seus instintos que querem sempre conduzir o nosso ser, né? Quando eles estão desordenados, né? Quando o homem quer sempre cumprir os desejos ditatoriais das suas paixões desordenadas, quando o homem quer se deixar conduzir pelos seus afetos, muitas vezes feridos, muitas vezes desgovernados, isso vai significar um caminho de morte para si mesmo, porque ele vai construir a sua vida no que há de mais instável, que são as nossas paixões, que um dia é X, outro dia é Y, né? Vai construir a sua vida também em detrimento do respeito ao outro, porque muitas vezes essas paixões, esses afetos, esses gostos vão nos conduzir para ofender os irmãos. E é por isso que nós vemos um mundo hoje em crise, uma humanidade que corre risco de se autodestruir, porque são pessoas que querem sempre fazer o que lhes dá na telha, e vai haver um choque de querer umas contra as outras. Por isso não pode haver paz, nos diz o escrito Amor Esponsal, não haverá verdadeira paz sem um amor incondicional a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a vontade de Deus ela não entra em contradição. A gente entra em contradição. Nós somos seres que vivemos muitas vezes mergulhados nas nossas contradições. E por isso nos angustiamos. E por isso perdemos a paz. E por isso perdemos o norte e o sentido da nossa vida. Quando construímos a nossa vida sobre a areia, sobre o que há de mais instável. E Jesus ele conta essa parábola para significar os dois tipos de homens. Aqueles que construem a própria vida sobre si mesmos, o reino do ego, né? O reino do eu, que é o centro, que acaba sendo o centro da própria vida, que é um caminho de construção de vida sobre a areia, vem a tempestade e tudo vai desmoronar, e o homem que constrói a sua vida sobre a rocha da palavra de Deus. A palavra de Deus que é verdade, essa verdade que é a manifestação da vontade de Deus, que é sempre amor, mesmo que ela seja exigente. O Papa Bento XVI vai dizer, falando da vontade de Deus,
O jugo de Deus é a vontade de Deus que nós acolhemos. E esta vontade não é para nós um peso exterior, que nos oprime e que nos tira a liberdade. Conhecer aquilo que Deus quer, conhecer qual é a via da vida, esta é também a nossa alegria. A vontade de Deus não nos aliena, nos purifica, talvez em modo também doloroso, e assim nos conduz a nós mesmos. Parece uma contradição. Nós sofremos, mas nós somos conduzidos a nós mesmos. E o que é esse nós mesmos, né? Na verdade, é o homem novo, aquilo que Deus sonhou para nós. Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do Verbo de Deus. A nossa imagem é Jesus. Jesus é aquilo, dirá Santo Irineu, Jesus ele não vem apenas revelar ao homem a imagem de Deus, mas Jesus vem também revelar ao homem a sua própria imagem, a imagem do homem, a identidade do homem. Quando a gente diz que é difícil fazer a vontade de Deus, no fundo não é difícil para nós fazer a vontade de Deus, é difícil para o nosso homem velho fazer a vontade de Deus. O nosso homem velho que é conduzido pelas paixões, que é escravo das concupiscências, que não quer obedecer, que é rebelde, que é apaixonado por si mesmo e só quer saber de Deus quando Deus vai intervir na sua vida em vista de uma melhora daquilo que se está sofrendo. Então muitas vezes Deus acaba sendo um produto da nossa imagem, da nossa imaginação. Acabamos lidando e nos relacionando com Deus como com um ídolo. Deus é aquele que tem que resolver meus problemas. E quando isso não acontece na hora que eu quero, eu entro em crise. Porque Deus não está resolvendo a minha vida. E aí a gente não sabe mais em que Deus acredita, né? A gente perde um pouco o norte na nossa vida espiritual. Tudo isso porque construímos em cima da areia daquilo que há de mais instável nesse mundo, que é o próprio mundo, que são as nossas concupiscências e paixões desordenadas. Deus nos convida e nos propõe um caminho de vida, a via da vida. E Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, né, que é a fórmula da divindade, ego soi, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou aquele que pode te revelar o caminho, na verdade, para que tu tenhas a verdadeira vida. É isso que Jesus vem propor para nós. Então, buscar a vontade de Deus, descobrir, ser apaixonado por essa vontade de Deus, não é uma opção acidental na vida do cristão. Na verdade, toda vida que a gente reza o Pai Nosso, a gente está pedindo para fazer a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isto é, no céu é o lugar, é o estado da alma, né? O reino de Deus é aquele ambiente onde a vontade de Deus é sempre feita, onde não há mais nenhum obstáculo para que essa vontade seja realizada. Quando eu escolho sempre fazer a vontade de Deus, eu estou transformando o meu coração num paraíso onde Jesus tem livre acesso e tem realidades na nossa vida que querem nos impedir de fazer a vontade de Deus. Por isso a gente deve permitir que Jesus venha expulsar do templo do nosso coração tudo aquilo que nos impede de fazer a vontade de Deus, como ele fez com os vendilhões do templo. Jesus entra no templo e começou a expulsar aqueles homens que vendiam, que faziam comércio na casa de Deus, lugar de oração. E o nosso coração é casa de Deus, lugar da intimidade com o Senhor. Nós somos chamados a expulsar do nosso coração todo o comércio com o pecado, tudo aquilo que nos impede de livremente aderir a essa vontade de Deus. Só que às vezes nós somos obstinados na nossa vontade, né? O que é que nos impede de fazer a vontade de Deus? O que nos impede é porque nós temos projetos pessoais e nós dizemos, é isso aqui que eu sei que é a vontade de Deus e eu quero fazer isso. É aquela pessoa que tem esse lema, o que eu usei decidir e o que decidi eu farei. É aquela pessoa que é teimosa por natureza
tem uma vontade fixa, obstinada, e não quer saber de que os seus planos sejam colocados de lado. Então, ela é aquela pessoa que vive da força de vontade. Então, ela acha que aquilo dali que ela escolheu e aquela ideia que ela se faz da própria vida é um objetivo a ser perseguido, custe o que custar, e ela não admite diálogo na sua visão da própria vida, da própria vocação e da vontade de Deus para ela. Então, o autor do livro Vontade, Desejar a Vontade de Deus, né, alinhando nossos corações ao coração do Senhor, ele vai falar dessa obstinação da vontade que nos impede de aderir à vontade de Deus. Ele diz que é provavelmente isso que existia no coração de Judas Iscariotes. Judas esperava um Messias que libertaria o povo dos inimigos e os conduziria a um futuro glorioso. Para aqueles nos quais essa esperança ainda não morrera, o presente era o tempo perfeito para essa libertação. Sem dúvida, Jesus mobilizou as esperanças e paixões de Judas. Parece que mesmo antes de encontrá-lo, Judas era homem apaixonado. Ele queria um Israel livre de toda dominação exterior. Os biblistas sugerem que ele pode ter sido membro do grupo nacionalista judaico anti-romano, conhecido como os Zelotas. Pelo menos um dos outros discípulos se identificava com esse grupo, Simão, que não era o Simão Pedro, né? E é fácil entender porque esses membros sentiam-se fortemente atraídos por Jesus. Jesus representava claramente a promessa de ser o esperado rei dos judeus. Obviamente, em algum ponto, no caminho de Judas Iscariotes, no seguimento de Cristo, ficaram aparentes as diferenças entre o seu plano para Jesus, o plano de Judas para Jesus, e o plano de Deus. Teve um determinado momento em que ficou claro na vida de Judas que Jesus não era aquele Messias que ele esperava e ele não estava agindo segundo o desejo dele, segundo a visão que ele se fazia do projeto de Deus para o Messias. Se Judas não estivesse teimosamente determinado a seguir seu próprio plano de ação, ele poderia ter trocado o desapontamento em seu plano pela esperança mais profunda da vontade de Deus. Isso teria interrompido a espiral de morte em que ele foi apanhado por aquele ponto. É provável que o empenho obstinado e teimoso em seguir seu plano estivesse por trás de sua traição de Jesus. Então, Judas se obstinou. Ele começou a deixar que a imaginação e os sonhos dele tomassem conta de todo o seu coração. Ele não permitia mais que Deus atrapalhasse os seus planos, que Deus empurrasse de lado os seus planos e mostrasse para ele que os seus planos pessoais, os de Judas, eram muito limitados, porque por mais que Israel fosse um povo livre, ele não seria livre do pecado, e que a libertação que Jesus viria trazer não era uma libertação simplesmente em um campo da vida humana, o campo político, mas era uma libertação que começaria em todo o ser da pessoa, através da libertação do pecado, e que isso transbordaria naturalmente para todos os outros campos da vida humana, todas as áreas da vida humana. Mas Judas não deixou Jesus converter o seu coração, porque a palavra converter significa mudar de direção. Judas estava obstinado na sua vontade própria, que tinha aderido a um sonho pessoal que ele tinha para Israel. Então Judas era o centro e a sua própria vontade determinavam as suas ações. Existem algumas correntes de exegese que defendem que Judas entregou Jesus para forçar Jesus a partir para a ação, né?
para que Jesus possa, enfim, revelar quem ele era, né? Aquele Messias adormecido que estaria na vida, escondido em Jesus. Judas foi se obstinando, não foi permitindo que Jesus entrasse, foi se obstinando, foi se endurecendo. E quanto mais milagres Jesus fazia, mais Judas ia se desencantando no lugar de se deixar converter, porque existem dois caminhos diferentes para a ação de Deus na nossa vida. Se a gente começa a aderir a Deus e à vontade de Deus, à medida que Ele vai se manifestando e agindo na nossa história, quando vamos aderindo e quando vamos deixando de lado os nossos próprios sonhos e os nossos próprios projetos, que por mais maravilhosos que possam ser, eles são limitados, porque frutos nossos que somos limitados, nós somos limitados. Por mais maravilhosos que sejam nossos projetos, eles só podem ser limitados. Quando aderimos ao projeto de Deus, nós aderimos a algo que é infinito por natureza, porque nasceu do coração de Deus que é infinito. Então, por mais que pareça muito restrito no início, é a dinâmica do reino de Deus. O reino de Deus é como uma semente de um grão de mostarda, disse Jesus. Começa com a mais pequenina das sementes, mas depois se transforma numa árvore imensa, na qual todos vêm buscar sombra. Então, às vezes, a vontade de Deus na nossa vida pode começar como algo muito pequeno, muito até um sentimento de humilhação pode vir nos espreitar muitas vezes. Mas se nós vamos aderindo e vamos ultrapassando as aparências, porque Deus ele vai muito além das aparências humanas, sua sabedoria, que no início para nós é loucura, né? Sabedoria de Deus é loucura para os homens, já dizia São Paulo aos Coríntios. Então, se nós sabemos ultrapassar pelo olhar de fé e acreditar que a vontade de Deus é realmente um caminho de purificação da nossa vontade, de felicidade, que a vontade de Deus é o caminho para a vida e é uma via de vida, nós vamos deixando os nossos projetos pessoais, sabendo que nós estamos deixando algo por receber 100 vezes mais, já nessa vida, disse Jesus. A economia do reino de Deus, nesse sentido, né, a matemática do reino de Deus é a seguinte: você deixa e recebe 100 vezes mais. Só que não é 100 vezes mais de dinheiro, nem de prazeres, não é a moeda desse mundo. Jesus não usa a moeda desse mundo. Ele vai dar 100 vezes mais a felicidade que vem do reino e não as felicidades do mundo. Realmente, um olhar de fora para uma pessoa que faz a vontade de Deus, muitas vezes vai enganar, achando que ela perdeu tudo. Aí daí seguiu Jesus, perdeu tudo. Para um olhar humano, perdeu tudo. Mas aquela pessoa que está aderindo de todo o coração à vontade de Deus, ela vai estar aderindo a um projeto de vida que vai dar 100 vezes mais do que ela deixou. Mas se nós nos obstinamos, como falamos de Judas Iscariotes, nós vamos nos desesperando, porque Jesus vai encostando a gente contra a parede, né? Ou é sim ou é não. Jesus não admite meio termos. E nós vamos ficando encostados contra a parede e isso corre o risco de nos conduzir a uma obstinação da nossa vontade. Eu não aceito que a minha vida tome esse rumo. Eu não quero que Deus, não aceito que Deus possa me pedir isso. Eu digo não a esse pedido que Deus me faz. E pelas nossas ações, mesmo que não seja um não que venha fruto das nossas palavras, mas pela obstinação da nossa vontade, nós vamos nos fechando à vontade de Deus e assim nós vamos trilhar um caminho de morte. Não fazer a vontade de Deus é trilhar um caminho que nos conduz à morte. E o Senhor ele não quer que a gente faça uma adesão à sua vontade de uma maneira puramente superficial. O que Ele nos pede é que nós permitamos que o Espírito venha conquistar a nossa vontade. E a obstinação da nossa vontade nos impede que o Espírito Santo venha conquistar a nossa vontade. Deus não quer, diz esse mesmo autor, Deus não quer obediência como fruto de nossa determinação obstinada.
Deus quer entrega como escolha do coração. Com efeito, o que desejamos em nosso coração, buscamos com todo o nosso ser, não simplesmente com a resolução da nossa vontade. É aquela pessoa que com muita boa vontade diz, eu vou fazer a vontade de Deus, custe o que custar, mas acaba sendo ainda um fruto das suas próprias mãos. Ela quer dar um sim voluntarista, é o segundo risco que podemos cair. Primeiro, é obstinarmos a nossa vontade e nos revoltarmos contra a vontade de Deus. O segundo risco é dizer sim, mas querer dar um sim já como fruto de uma decisão humana. O nosso sim é o Espírito que vem em nós pronunciar o sim à vontade do Pai. Por isso não há verdadeiro sim a Deus e à vontade de Deus sem uma profunda vida de oração cotidiana e sem estarmos constantemente em contato com a palavra de Deus. Santa Teresa diz, Senhor, tuas palavras são obras. Então a palavra de Deus ela vem desposar a nossa vontade. E um relacionamento esponsal é um relacionamento que não toma apenas a vontade, mas que toma todas as áreas do nosso ser e que vai nos convertendo até os nossos desejos, que podem ser no início desejos desordenados, eles vão sendo educados para se tornarem desejos de Deus, porque o desejo de Deus está no mais profundo do nosso coração. Só que ele está sendo abafado pelas compensações. E aí a gente está vivendo um momento de crise, aí vai em busca de internet desenfreada. Às vezes tem irmãos que caem até em pecados graves com relação à internet, ou então televisão, e de maneira desenfreada também, relacionamentos afetivos desordenados, tudo isso para cobrir o buraco dos vazios que existem em nós. Mas por detrás desses vazios existe um desejo de Deus que deseja se ressuscitar. O homem tem horror ao vazio, por isso que ele quer encher com tudo que aparece. Mas nós precisamos ter essa paciência de esperarmos que o nosso coração seja preenchido por Deus e não por simples compensações. Vejam que frase bonita de São João da Cruz. É para o céu que devemos abrir a boca dos desejos. Nós temos desejos. Mas para onde é que nós estamos abrindo a boca dos nossos desejos? É para coisas que passam? É para o álcool, para a bebida? É para lazeres que não são sadios? Para onde eu estou abrindo a boca dos meus desejos? É para a internet desenfreada? Para onde eu abro a boca dos meus desejos? É para a comida de uma maneira compulsiva? É para o dinheiro, para o consumismo? Eu quero comprar. Mesmo que eu não esteja precisando, é para isso que eu estou abrindo a boca dos meus desejos. Tem gente que quando está triste resolve fazer compras, quando deveria... Eu não estou diabolizando essas coisas, mas eu acho que a gente tem que ser muito verdadeiro diante de Deus e ter a coragem de admitir que o que está preenchendo o nosso coração são as coisas que passam e que por isso só faz aumentar a angústia, depressão, tristeza e falta de sentido de vida, porque buscamos imediatamente, desde que sentimos alguma coisa, alguma gratificação psicológica ao buscarmos essas compensações. E São João da Cruz vai nos dizer, é para o céu que devemos abrir a boca dos desejos, vazia de toda vã consolação, de tal maneira que a boca dos apetites, sem ser rebaixada por nenhum gosto das migalhas deste mundo, permaneça bem vazia e aberta em direção daquele que diz, abre e dilata tua boca e eu a encherei. Mas aqueles que buscam gostos em quaisquer outras coisas não permanecem mais vazios, para que Deus os preencha com suas delícias. Veja que coisa linda. O que é que São João da Cruz quer dizer? Quando eu abro a minha boca, a boca dos meus desejos, para as migalhas deste mundo, os meus desejos são falsamente, entre aspas, falsamente saciados. E assim eu acabo sem ter o desejo mais, enganando o meu desejo de Deus. É como aquela criança mal educada que não almoça porque passou a manhã comendo biscoito, por exemplo.
Então, mãe, eu não tenho fome, mas biscoito não alimenta ninguém, mas a criança não está com fome. Por isso que tem gente que diz que eu não preciso de Deus, não. Você pensa que não precisa, porque você está saciando os seus vazios com coisas que passam e que vão te distrair. Mas a angústia mais profunda do teu coração é uma prova de que tu anseias por Deus. Mas aqueles que buscam gostos nas coisas deste mundo não permanecem mais vazios para que Deus os preencha com suas delícias. Deus quer nos preencher com suas delícias. Mas para isso é preciso se voltar para Deus e aderir à vontade de Deus. Vontade de Deus é 100 vezes mais nesse mundo. Vontade de Deus é felicidade. Vontade de Deus é realização humana. Não uma realização falsa, dada por um simples fazer, mas uma realização que é o cumprimento e a fidelidade ao meu próprio ser. Eu sou aquilo que Deus me criou. E quando eu digo sim à minha identidade mais profunda, eu me realizo, mesmo em meio a cruzes e sofrimentos, eu posso ser a pessoa mais feliz deste mundo. É esse o caminho da santidade. É esse o caminho da realização. É esse o caminho do homem que quer crescer na santidade. Às vezes a gente está num grupo de oração e não sabe nem porquê direito. Me convidaram, eu estou aqui, eu me sinto bem, uma paz interior. Será que o seu grupo de oração se transformou também numa compensação para você? Será que você não precisa ir além e saber que você está seguindo o caminho de Deus, meu irmão? É o caminho mais feliz que existe. Mas é preciso ter a coragem de perceber que esse caminho ele é um caminho de profundidade. Não pode ser apenas baseado no que eu sinto ou que eu deixo de sentir. Tem gente que deixa de rezar porque não está mais sentindo Deus. Meu Deus, Deus não é um sentimento. Deus é o esposo das nossas almas. E quando nós não o sentimos, Ele está purificando os nossos gostos para que a gente possa descobrir o que é o verdadeiro amor. O amor não é sentimento. O Papa Bento XVI vai dizer que a fidelidade no tempo se chama amor. Isso é o verdadeiro amor. É como o caso do homem que foi na farmácia comprar um remédio para sua esposa que estava com Alzheimer e o dono da farmácia já estava fechando a farmácia. E o marido disse, por favor, me venda ainda esse remédio para minha esposa. E ele disse, mas não ligue para isso não, volte amanhã, a sua esposa não sabe mais nem quem é você. E o esposo disse para o farmacêutico, a minha esposa não sabe mais quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Por favor, deixe eu comprar o remédio para minha esposa. Queridos irmãos, isso é o verdadeiro amor, um amor que não é baseado em sentimentos, mas um amor que vai além daquilo que se sente. Eu sei que a esposa precisa, eu sei que Deus quer isso de mim, então eu vou além daquilo que eu estou sentindo. Eu abraço a vontade de Deus para mim. Eu vou além das aparências. Eu não quero me obstinar nos meus planos e projetos pessoais, mas eu vou abraçar a vontade de Deus. Eu não quero parar nos obstáculos, mas eu quero perseguir a vontade de Deus. Um terceiro risco também nesse caminho para o cumprimento da vontade de Deus é a gente ficar assim acostumado com o que se vive. Já descobri a vontade de Deus, já sei o que Ele quer para mim, então é isso mesmo, vou vivendo a minha vida como dá, né? A vontade de Deus, eis a vontade de Deus, diz São Paulo aos Tessalonicenses, eis a vontade de Deus, a vossa santificação. Eu queria terminar com esse apelo. Vontade de Deus é um caminho de santificação. Deus nos chama a sermos santos. E o mundo cada vez mais não escuta mais discursos, mas se deixa tocar por testemunhos vivos de santidade. E a santidade não é você sair levitando, né, em êxtase. A santidade é você abraçar a vida ordinária com um amor extraordinário, como dizia Madre Teresa de Calcutá. E a mesma Madre Teresa dizia que a santidade não é um luxo reservado a poucos eleitos. A santidade é o caminho que Deus escolheu para cada cristão.
e mesmo para cada ser humano que é vocacionado a ser cristão, todo ser humano. Não é um luxo, não é reservado a poucos, mas nós não somos santos porque nós, primeiro, não acreditamos que possamos ser. Nós acreditamos mais na força da nossa fraqueza do que na força de Deus, que é capaz de transformar um fraco num santo. Então nós nos idolatramos no fundo, porque acreditamos que nossa fraqueza é mais forte do que a força de Deus. Deveríamos nos confessar e dizer ao sacerdote: eu sou meu próprio ídolo, porque eu acho que eu sou mais forte que Deus. Eu acho que Deus não é capaz de fazer de mim um santo. Em segundo lugar, eu não quero aderir à vontade de Deus. Por isso que Deus não se manifesta com mais poder e por isso que eu não me tornei um santo ainda. Deus não te tornou ainda um santo, meu irmão, porque é preciso uma adesão apaixonada e generosa à vontade de Deus, motivada pela ação do Espírito, que só pode se realizar numa vida de oração cotidiana. O primeiro passo para ser santo é realmente começar a rezar todos os dias, fazer sua Lectio Divina, e aí o Senhor vai te falar, vai revelar a vontade dele e vai te dizer os riscos que tu corres para não realizar essa vontade. E assim você vai ser feliz. Vontade de Deus, és meu paraíso. Eu descobri, como dizia a Beata Elizabeth da Trindade, eu descobri o céu na terra. O céu é Deus e Ele está na minha alma. Mas é preciso se relacionar com este Deus imenso e amoroso que está na nossa alma, e o relacionamento com Deus só pode existir na verdade. Por isso que na verdade Deus vai manifestar a verdade dele para nós, que é a sua vontade, e isso exige uma adesão. Tem pessoas que são paralisadas na vida espiritual simplesmente porque pararam nesse ponto. Deus manifestou a vontade dele e elas não conseguem dizer sim. Não conseguem porque têm uma vontade obstinada. Peça a Deus a graça da libertação, peça ao seu acompanhador que ore por você e vamos em frente. Vontade de Deus, és meu paraíso. Deus os abençoe. Shalom.